e passo a palavra para o Rodrigo e para o Frei João Paulo para iniciarem a conferência. Um abraço. Boa tarde para todos e para todas. É com muita alegria que a gente recebe nessa videoconferência do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Hoje nós vamos fazer mais uma videoconferência nessa proposta de estarmos refletindo e enxergando um pouco a realidade na qual nós estamos vivendo. É uma análise dessa conjuntura a partir de aspectos diferentes. Para a gente iniciar essa nossa conferência de hoje, que o João Paulo vai nos introduzir, eu vou fazer uma pequena reflexão, como a gente fez na vez passada também, a partir daquela oração que o Papa Francisco fez no dia 27 de março, oração em tempo de pandemia. Ele, a partir do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele leva em consideração quando os discípulos em uma barca se depararam com uma tempestade. Aí o Papa Francisco fez uma analogia com o que nós estamos vivendo e ele disse assim: às semelhanças dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, diziam angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos percebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecidos e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma de nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Como a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Passo a palavra para o Frei João Paulo. Então, boa tarde a todos. Eu sou Frei João Paulo, da Custódia do Sagrado Coração de Jesus. Antes de qualquer apresentação, eu quero lembrar que a nossa videoconferência será gravada e disponibilizada mediante solicitação, ok? Também quero apresentar a vocês a forma das nossas perguntas. O nosso assessor vai fazer a sua explanação e durante a sua explanação, a gente tem o nosso chat para colocar e ler essas perguntas, então elas serão discutidas. Para nos assessorar com essa abordagem psicanalística da conjuntura atual, eu convido William César Castilho Pereira, ele que é psicólogo clínico, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor aposentado da PUC Minas, assessor ad hoc CELAM e CRB, experiência na área de psicologia com ênfase em psicanálise, atua principalmente nas seguintes áreas: psicopatologia, processos de subjetividade, movimentos sociais, cidadania, direitos humanos e análise institucional. Autor de livros e artigos. William, a palavra está com você. Boa tarde.
Eu agradeço a coordenação do Serviço Interfranciscano de Justiça e Paz e Ecologia pelo convite para estar falando com vocês. Eu tenho consciência que vocês que estão me ouvindo fazem parte de um grupo sensível às causas dos mais sofridos da sociedade brasileira e mundial em diversas temáticas. Sei também que a fé em Jesus Cristo é uma outra grande inspiração de boa parte desse grupo. Não estou presencialmente na linha de frente de profissionais da saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem, de laboratório, enfermeiros, médicos, biólogos, infectologistas. Mas eu quero deixar neste momento meu respeito e admiração. Eu não pretendo analisar com vocês a pandemia do coronavírus pelo viés sociológico, político ou mesmo religioso. Eu sou psicólogo clínico e social. A minha abordagem será a teoria psicossocial. Não é possível reduzir o fenômeno da pandemia a um único saber. Ou seja, por exemplo, não se deve psicanalizar uma ditadura militar ou uma pandemia. Ambas são situações extremamente reais, mas é possível, numa psicoterapia, escutar as fantasias ou o sofrimento psíquico das pessoas que sofrem diretamente os seus efeitos. Exemplo, a finitude da morte, a doença, o sofrimento de abandono e o que está por detrás de toda essa dor em cada sujeito. Experiência da castração enquanto uma dor ao nosso narcisismo, à nossa vaidade. E Freud já havia separado 3 situações difíceis que a humanidade pode viver. Primeiro, quando se depara com as catástrofes ambientais. Segundo, com as doenças orgânicas. E terceiro, com as perdas no campo do amor. Eu tenho escutado pelo menos 10 situações de profunda dor e de sofrimento nesses dias. Primeiro, há sinais de profunda tristeza e até de quadros de depressão, ligado à questão da morte, da dor física, da doença, da perda do econômica, do emprego, de sofrimento de parentes e de amigos. Segundo, interroga-se a questão do tempo. Quando que tudo isso vai durar? Outra questão que mexe é com o saber. Você sabe de alguma coisa? Quanto à questão da fé. Deus, aonde o Senhor está? Parece que estamos em pleno juízo final. A humanidade faz seu exame de consciência, revê seus pecados, promete mudanças. Coincidência ou não, estamos no início de toda essa questão, vivíamos o tempo da quaresma com a quarentena. E neste período, muitas pessoas se perguntaram: isso é castigo de Deus? E como que a igreja está lidando com o sofrimento do povo? Com jejum populista, midiático? Ou com um jejum ético e silencioso?
Essa igreja está preocupada realmente com a dor da carne ou do bolso? Há uma preocupação muito grande de continuarmos com as utopias e os projetos sociais nesse tempo. No campo político, confiamos ou desconfiamos dos políticos e governantes? Podemos confiar nos dados da imprensa ou existem segredos perversos nas informações? Nunca, como antes, as famílias estão tão unidas, mas neste momento já começam a se estranhar de tanto contato e permanência. Há uma ânsia de liberdade com relação à restrição e o cerceamento. E, com isso, estão surgindo alguns transtornos na alimentação, por exemplo, bulimia, anorexia, ou transtornos de ansiedade com relação ao emprego, desemprego e os compromissos financeiros. Já se percebe alteração no sono e nos conteúdos desses sonhos, geralmente de angústia, persecutórios e de abandono. Há casos de muitas compulsões sexuais, mania de limpeza, pensamentos obsessivos, aparecem alergias e problemas no trato intestinal. E, por último, a agressividade começa a ser alterada. Apontações de poder um com o outro no casamento ou nas relações de trabalho. Excessivas sinalizações de fraqueza do outro, da sua imagem narcisista. Com isso, a violência do mimetismo, como se a gente quisesse e desejasse, saia de perto de mim. Bom, todos esses sintomas eu vou tentar trabalhar dentro de uma chave de leitura psicossocial como referência à psicanálise. Então, vamos ver aí o conjunto de slide. Número 2, Ivo. O slide, isso. Nesse slide, eu estou querendo enfatizar que o ser humano, ele está vivendo uma experiência que ele já viveu no início da sua vida, enquanto um filhote humano desamparado que veio ao mundo. E todos esses elementos que eu citei, de uma certa forma, estão cavucando essa angústia humana. Ou seja, está aparecendo para nós exatamente imagens de fragilidade que nós já estamos vivendo desde o nosso nascimento. São situações que a gente poderia chamar de caos, de despedaçamento, e que esses episódios, evidentemente, potencializam esse estranho familiar. O segundo slide. Aliás, o terceiro, né? Eu tentei representar que o nosso corpo, a nossa experiência psíquica, é parecida com esse desenho que está representado aí num rabisco, numa desordem, né? Ou seja, nós já conhecíamos, em parte, esse desamparo, porque nós nunca somos unidades coesas. Pelo contrário, nós somos dimensões movediças, e que esses episódios vêm realmente mostrar esse movimento. O outro slide. Um bom exemplo para que a gente possa lembrar um pouquinho da nossa infância foram as nossas birras
ou as birras dos nossos filhos, dos netos, ou de crianças que participam das escolas que geralmente os religiosos têm de cuidado. Geralmente as crianças mostram esse desamparo, esse desconforto, quando elas brincam com as suas bonecas e tentam arrancar uma série de pedaços dessas bonecas no seu interior. Ou então dos adolescentes que fazem tatuagens, piercings nos seus próprios corpos, de uma certa forma se auto-aniquilando. Ou, o contrário, essas experiências de caos também são aquelas experiências que produzem utopias, ideários e revoluções. Então, muitos jovens experimentam pela primeira vez uma série de inserções em movimentos sociais e religiosos, exatamente porque estão vivendo essa experiência que eu chamaria aí de caos, e não de uma ordem que muitas vezes solidifica dentro do sujeito e o faz muito conservador. O outro slide. Mas o ser humano não consegue conviver com esse caos. Ele necessita exatamente de uma ordem. E nós vamos ter, na nossa infância, geralmente nos 6 primeiros meses a 2 anos, a experiência da função materna, que vem exatamente unificar o sujeito, dando a ele uma sensação de completude, e que nós chamamos isso de narcisismo. Ou seja, o narcisismo é uma experiência interior onde o sujeito afugenta o máximo que ele pode situações de incompletude, como essa que nós estamos vivendo a partir da pandemia. Outro slide, Igor. Mas, nesse olhar, né, de um com o outro, eu preciso, evidentemente, de me reconhecer. E esse reconhecimento, muitas vezes, produz dentro de mim uma sensação de completude ou de alienação. E aí é que está o nó dessa experiência. Ou seja, ela, ao mesmo tempo que nos dá essa completude, ao mesmo tempo ela também nos pede uma libertação, que é exatamente algo agressivo que nasce nesse desejo de descolar dessa figura. Outro slide. Igor, outro. Então, aí é muito interessante que existe aí, na nossa experiência desses 6, 2 meses, uma necessidade de identificação com essa figura de totalidade. E essa experiência, muitas vezes, vai surgir aí um desejo do sujeito servir a um tirano, a um déspota. Outro slide. Então, é muito curioso, né, aquilo que Paulo Freire já colocava, que o oprimido pode identificar com o opressor. O que seria esse opressor? Seria alguém que tivesse numa função que, de uma certa forma, nos oferece uma completude, como se fosse aí
alguma coisa da ordem de uma prótese, né? Então, a mãe, nessa primeira experiência, é essa prótese de completude. Vamos seguindo o outro slide. E há aí uma tensão da criança, que ela começa a perceber pela primeira vez que há uma agressividade, que há uma força contrária a essa unificação. E durante toda a nossa vida, nós vamos ficar marcados com esta tensão do afeto e da agressividade. Aquilo que Santo Inácio colocava de consolação e desolação, noite escura, que São João da Cruz retrata para nós, ou a luz. Ou seja, o tempo todo o ser humano vai viver gradativamente essa tensão de separar e, ao mesmo tempo, colar. E essa separação é exatamente a experiência mais importante de uma subjetividade da individuação, da singularidade do sujeito. E quando isso não ocorre, eu vou ficar preso eternamente a essa figura que eu supostamente acredito que vai apaziguar todas as minhas angústias, todas as minhas crises, vamos dizer assim, como essa que nós estamos vivendo. Seguindo. Igor. Então, eu preciso de alguém que faça isso durante a minha infância. E essa figura nós chamamos de função paterna. E o que seria essa função paterna? Seria exatamente alguém que vai cunhar, colocar, vamos dizer assim, simbolicamente, uma cunha numa boca devoradora de uma mãe fálica. Essa função paterna é extremamente importante para esse processo de individuação. E ela é que também nos possibilita, pela primeira vez, a experiência de finitude, de humanismo, de humanidade. Freud chama isso da experiência de castração simbólica. Eu aceitar a conviver com essa finitude, com esse lado humano que não me completa, que não me dá essa sensação de totalidade. E aí, o outro slide. Está muito complicado neste momento que as autoridades que nos cercam podem ocupar um lugar de uma figura quase que um rinoceronte que quer nos engolir. E essa figura seria, eu esboçaria aqui, uma espécie de um ditador. Não é? Então, ou nós nos tornamos realmente cidadãos, ou nós realmente vamos permanecer nessa construção simbólica edipiana como servos, como uma servidão diante dessas figuras que representam essas grandes autoridades que fazem parte do quadro da pandemia. E, nesse sentido, não está muito fácil nós, brasileiros, reconhecermos essa figura de autoridade que ocupa o lugar de presidente. Exatamente porque muitos de nós, libertos, não conseguimos reconhecer nele um governante, e sim um tirano, ou seja, que vai fazer com que a gente volte a estágios
regressivos, infantis e dependentes, e que cerceia completamente a nossa liberdade e o nosso protagonismo. Um outro slide. E, então, essa função que nós estamos clamando de figura da autoridade é exatamente essa que está nesse desenho aí na tela, que separa a criança da mãe. Fazendo aqui uma analogia que separa a figura da autoridade do cidadão e faz com que esse cidadão seja realmente um sujeito que vá viver a sua liberdade e o seu protagonismo sem se sentir colado, simbiotizado nesta figura. E aí, continuando, nós temos aí algumas frases que eu procurei colecionar dessa imagem desse tirano paranoico que estamos convivendo. Desde 2008, são frases assim que retratam muito exatamente essa figura fálica, essa figura toda poderosa que engole, que vai escravizar, simbiotizar e meter medo e pavor nas pessoas. Eu poderia sinalizar aqui, por exemplo, uma das frases que esse personagem disse. Foram 4 homens. A quinta, eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Eu jamais ia estuprar você porque você não merece. Essa pandemia é uma gripezinha, não pega em mim, eu sou atleta. Eu vou usar minha caneta, vou dar uma canetada neste ministro. Pense bem aí que é um objeto extremamente fálico. Eu vou dar uma canetada. Então, preste atenção no outro slide, que figura é essa que uma parte da população sente um gozo extraordinário de identificação exatamente para não sentir a tal falta, a tal castração simbólica dita por Freud no 3º, 4º ano da nossa infância. Veja bem que tem pelo menos 3 características que são extremamente interessantes para algumas pessoas sentirem identificadas e completas e afugentar qualquer possibilidade de angústia, qualquer possibilidade de desamparo, qualquer medo. Ele representa o macho, um modelo hierárquico, militar, um masculino rígido, conservador, que tem uma força física inigualável, uma tranquilidade fingida, de variações de humor, colérico, muito invejoso e ciumento de colegas de trabalho, de ministério, ameaça constante de identidade sexual com as formas reativas da homofobia, da misógina, racista. Segunda característica, uma personalidade paranoica. Olha o tom de voz, os trejeitos, a expressão facial tensa, ameaçada, um tipo populista grotesco, bruto, suspeitas e perseguições obstinadas, constantes, conspiratórias, desconfianças
distorções frequentes do discurso apoia-se em ideais messiânicos e salvacionistas. E terceiro, um traço perverso narcisista, onde erotiza constantemente o ódio pela autovalorização excessiva e a desvalorização da relação com o outro, sinais de violência sexual, zomba, sensualiza e vulgariza grosseiramente vínculos afetivos sexuais da mulher, dos negros, dos índios, dos homoafetivos e quilombolas. Aí uma pergunta na tela. Quantos brasileiros identificam-se com este perfil? Não são poucos, são muitos. E por que identificam? Porque esse é um perfil que, de uma certa forma, vai obturizar, né? Vai postergar qualquer possibilidade de angústia, de limite, de alguém que simplesmente se assume como um simples cidadão. Bom, o outro slide, Ivo. Onde que nós poderíamos... Eu acho que você passou. Onde que nós poderíamos... Então, o seguinte, isso, desculpe. Onde que nós poderíamos, então, entender a nossa situação psíquica neste momento? Eu disse para vocês que é muito importante para o amadurecimento, a liberdade, a autonomia de um sujeito, ele viver a experiência da agressividade ou a ira. Pode assustar vocês o nome ira. Eu não estou usando a ira como sinônimo de cólera e ódio. Eu estou usando a ira como sinônimo de agressividade, como força vital que descola os sujeitos dessa ligação e dessa identificação com figuras míticas que, de uma certa forma, se oferecem na sociedade para serem identificada e logo depois manipulada. Então, entenda que a ira aqui é uma agressividade propositiva que dá ao sujeito a liberdade, a autonomia. A segunda característica é a esperança, porque a esperança é a base da resiliência. E nós vamos ter que estar, neste momento, em busca de uma série de forças resilientes para suportar esse momento tão trágico que nós estamos vivendo. E o terceiro elemento é o afeto, que, inclusive, Francisco chamava de ternura. Então, veja bem, no próximo slide, Igor, por favor. Pode passar. O outro, por favor. Mais um. Então, veja, tem dois quadros aí na tela. Um é a produção da cólera, como um ódio delinquente, que estávamos colocando aí uma possível figura de autoridade que encarna esse personagem. A cólera produz somatizações, loucuras, vinganças, fascinações contra o diferente, índios, negros, mulheres, etc. É uma visão conservadora que oferece ao outro forte humilhação. O outro lado, a agressividade ou a ira, é uma força de indignação que busca a diferença e, consequentemente, está
ligada às minorias. Então, é uma agressividade que significa assertividade, que significa separação entre as pessoas, e não uma unicidade, que leva as pessoas a terem esperança e ternura, e essa força está a serviço da vida, enquanto que a cólera está a serviço da morte. Pode passar outro slide. Não, volta um pouco. Então, nós estamos vivendo tempos sombrios, um inverno de doenças, perdas, de medo, dispersão, abandono, desamparo. Como que nós vamos poder enfrentar, ou já estamos enfrentando, exatamente tudo isso? É preciso, primeiro, aquecer mutuamente com a ternura, a esperança e o que eu estou chamando de agressividade como força da diferença, que direciona os grupos a ideais. Segundo, outro slide. Cuidado para a gente não entender essa situação que nós estamos vivendo com abandono. Eu gostaria de registrar que essa situação nos remete ao desamparo da primeira experiência da infância. E desamparo é uma experiência ontológica, inevitável, que todos nós experimentemos essa situação de desamparo. E o desamparo, ele pede elaboração de luto, ele pede construção de resiliências, e ele vai proporcionar potência no sujeito. Se nós entrarmos pelo caminho do abandono, que muitas vezes os tiranos querem isso, nós vamos nos isolar, nós vamos produzir melancolia e nós vamos produzir impotência. Outro slide. Então, não dá para negar o desamparo que nós estamos vivendo. Não dá para fazer uma ruptura com esse desamparo. Muito pelo contrário, nós temos que encarar esse desamparo de frente. E aí sim fazermos uma segunda ruptura, que é a afirmação dessa experiência do desamparo e perceber que só a experiência do desamparo, que é a separação com o tirano, é que nos possibilita a emancipação através do que eu estou chamando de ira e de agressividade. São Tomás de Aquino, no volume 3, ele faz uma diferença muito grande entre ira e agressividade e ódio e cólera. Para ele, a ira e a agressividade está direcionada à indignação contra as injustiças. O outro slide, por favor. Então, é um momento muito importante para a gente entender a experiência do desamparo e do abandono. A experiência do abandono é muito regressiva e nos remete a uma bolha protetora desesperadora, enquanto que o desamparo nos remete exatamente a uma união através de infinitos grupos pequenos, mas eficientes, sociais, que estão espalhados por toda parte deste país. Seguinte, cuidado com o medo. O medo anabolizado amplifica o estado de alerta e demonstra um receio de se fazer algo e de sentir ameaçado por se expressar com liberdade. O medo produz inibições,
apatias, desinteresse pelo coletivo, por vínculos nos grupos. O medo produz pessoas frágeis, frequentemente murmurantes, poliqueixosos. E ele pode gerar desconfianças e, muitas vezes, oposicionismos estéreis e até histéricos. Então, nesse período, evidentemente que vão surgir alguns sintomas de depressão, de tristeza, síndrome de burnout, né? E outras patologias e outras dificuldades. Nós temos que cuidar de cada um, do outro e dos grupos. Por exemplo, essas conferências que nós estamos participando são excelentes dispositivos para afugentar o medo, a insegurança e o pavor de estarmos vivendo essa situação. Outro slide. O que é, então, essa angústia? A angústia está muito ligada às perdas que eu citei, do saber, do corpo, da doença, do desemprego, etc. E ela pode gerar um desabamento dos predicados pessoais que cada um carrega. Ela pode gerar uma paralisia das prováveis reações que nós teremos pela frente. Ela nos remete quase que a um estado de prematuração de um bebê que tem medo de tudo e sente perigo em todo lugar. A angústia, ela, quando é intensa e está no lugar do abandono, ela não projeta horizontes, ela é a desesperança, ela é um acúmulo de insatisfações. E aí produz melancolia e não lutos, porque lutos nos exigem elaborações psíquicas, sociais e políticas. Outro slide, por favor. Então, temos que estar muito atento o que é a melancolia e o que é a experiência do desamparo. O desamparo é uma experiência importante e a melancolia é uma experiência da morte, exatamente da destruição. Seguinte, outro slide. Então, só para resumir, né, também por causa do tempo, e vocês vão receber esses slides e podem, inclusive, depois refletir um pouco, o processo de luto nos leva à separação. O processo da melancolia, ao contrário, ele nos leva a uma simbiose e à morte. Eu não separo desse objeto que eu fiquei apegado, por exemplo, do tirano, que eu me referi agora há pouco. Outro slide, por favor. Essa solidão, né, ela pode muito bem anular os nossos predicados, anular as nossas contradições e, consequentemente, produzir pessoas completamente frágeis. Seguindo um outro slide. Esse é o retrato do nosso país. Essa pandemia começou lá em cima e ela está chegando gradativamente na base da pirâmide, nos pobres. E aí é muito importante nós estarmos atentos a esses vários movimentos sociais para fortalecer
essa angústia e essa dor que gradativamente está chegando na maior camada do povo brasileiro. Seguinte, então, eu chamo a atenção que esse estado psíquico da agressividade, da esperança e do afeto transforme, de fato, numa dimensão política. E, para isso, temos que entender que nós não estamos em guerra onde existem vencedores e vencidos. Não se perde guerra neste momento. A vida política é uma eterna luta. Não vai passar a nossa luta quando cessar essa pandemia. É uma atrás da outra. E nós precisamos de construir muitas trincheiras, pontos de resiliências, de contingências e acontecimentos cotidianos para resistir o domínio dessa tirania miliciana que se instaurou no Brasil. E, para isso, nada melhor do que nós estamos... Outro slide, por favor. Nada melhor do que o conceito de resiliência. Esse conceito veio exatamente da biologia, passou pela física e hoje ele está no meio exatamente das atividades políticas, que é essa capacidade inventiva que nós nem imaginarmos que tínhamos e que aparece como inesperadamente pelo fato de estarmos irados, esperançosos e com bastante ternura entre nós. E seguindo, para ir fechando, alguns caminhos sobre esse abismo, sobre os abismos que nós estamos vivendo. Neste momento de inverno, na saúde pública, chamada pandemia, o que desapegar ou destilar de nós para construir algo diferente no coletivo político? Segundo, nada como uma suspeita, uma crise, um inferno qualquer para abalar as nossas aparências e revelar a essência que nos transforma. Foi mais ou menos isso que o Frei Rodrigo leu do texto do Papa Francisco. Ele nos chama a atenção que essa crise está exatamente abalando certezas, posições, vaidades, recusa dos nossos momentos mais humanos e ternos. Terceiro, a divindade se esconde. Somente assim podemos encontrar o Deus diferente. E isso tem uma frase muito bonita de Mateus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. O que quer dizer isso? Uma possível esperança e ternura, e essa agressividade brota exatamente dos pequeninos. Eu não tenho dúvida. O seguinte slide. Cristo
espelhou muito a tensão, a dialética da unificação narcísica da criança com o bebê, a mamãe, e a separação que ele fez com agressividade com relação à sua mãe e o seu pai, José. Está escrito. Maria chega e disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Vê teu pai e eu, nós te procuramos cheios de angústia. Como se percebe, a vida dos pais e da criança encontrava-se bastante imbricada, simbiotizada narcisicamente. Entretanto, o próprio menino, Jesus, castra sua mãe e seu pai. Não sabias que devo estar junto do meu pai? Que significa? Você não sabe que eu devo estar engajado num projeto utópico? Então, Cristo assume que não é mais criança e eclode dele exatamente o que eu vim perseguindo nesse diálogo com vocês: agressividade, esperança e ternura. E ele separa de uma relação fálica e se torna, vamos dizer, muito mais humano e muito mais profeta. Jesus era um homem de si mesmo, como ninguém. Jamais foi. Nada poderia dissuadi-lo de seguir seu destino, agrilhoar sua liberdade como filho amado de Deus. Cristo substituiu o medo pela coragem da utopia do reino. O medo não é uma produção dos tiranos que desejam a dispersão e a desunião entre os irmãos. O outro slide seguinte. Como eu estou falando para um grupo da família franciscana, eu não poderia deixar de terminar dando também a entender como que Francisco viveu a família franciscana ampliada. Jesus, então, rompe com os costumes e normas do ethos familiar judaico, como eu acabei de dizer. Francisco de Assis seguiu o exemplo de Cristo. Rompeu com Pedro Bernardone Maricone, seu pai, rico e conceituado comerciante de tecidos, e apaixonou-se com a ternura, a esperança e a coragem. Então, para enfrentar essa pandemia do coronavírus, nada melhor que entendermos que ira, como sinônimo de alguma coisa que arde de esperança e ternura, e deixar de lado todo o rancor da cólera que queima e destrói. Agora, eu estou às ordens para algumas perguntas e algumas provocações. Muitíssimo obrigado. William, muito obrigado pela fala, pela explanação, fez todo um trajeto de quem somos e quem podemos ser, né, de acordo com as nossas escolhas. Eu aviso a todos vocês que estão participando conosco que o momento está aberto para as perguntas. Vocês podem elaborá-las e colocá-las no site, no chat, e a gente vai ler e fazer a discussão a partir da fala também do William. Atualmente a gente conta com 86 participantes
participantes online e chegamos, no decorrer dessa explanação, a 96 participantes online. Então, queremos também agradecer a participação de cada um de vocês. A gente pode, então, iniciar com a pergunta do Antônio. O Antônio, que é de onde, Antônio? Se puder colocar aqui no chat, para a gente saber de onde que é. O Antônio traz a seguinte pergunta: como trazer para a coletividade essa vontade de mudar da cólera para a ira? Ele é de São João del Rei. Bom, eu acredito que uma pessoa isolada neste momento é muito triste, porque ela pode ir alimentando dentro dela a melancolia e se autodestruindo com medos, até somatizações e transtornos, como eu falei para vocês, que eu tenho escutado muito. Então, é um movimento assim de antropofagia diante exatamente dessa geração aí do pânico, né? E se nós identificarmos com alguns personagens que utilizam desse momento trágico da humanidade para fins eleitorais, de domínio, de tirania, nós vamos agravar mais ainda essas fantasias psíquicas, que, na verdade, são potências ou impotências políticas. Então, eu acredito que a gente tem que sair, não que eu estou fazendo propaganda para sair de casa, é sair de si, né? E hoje nós temos aí meios riquíssimos, né, dessa tecnologia que nós inclusive estamos usando agora para potencializarmos essa ternura, essa união e essa esperança enquanto sinônimo de resiliência, usando exatamente essa força que eu disse que é a agressividade. Que muitas vezes a agressividade foi recalcada pelos nossos pais, pela igreja, pela escola, pelos partidos, por toda a estrutura institucional. Porque todo mundo sabia que essa agressividade era exatamente a força principal da libertação do sujeito com o tirano. E é por isso que ela foi recalcada. E eu acredito que nós devemos fazer as pazes, vamos dizer assim, com as nossas histórias de experiências de cólera e de ira, ou de cólera e agressividade. E percebermos que isso é fundamental não só para a construção de um sujeito liberto, mas também de grupos autônomos, protagonistas. Então, eu não sei se eu contribuí, porque muitas vezes a depressão é um quadro de ira autoagressivo. Você se destrói diante das perdas e você acaba imaginando que todo fracasso do seu corpo financeiro, do desemprego ou de outras situações, você é o culpado. Então, é muito interessante a gente
entender esse processo de culpa ligado a esse tema da agressividade e se libertar disso, porque essa hora é uma hora muito delicada que pode exatamente fazer com que as pessoas regridam, se infantilizam, ficam cheias de pecado. Por exemplo, foi espalhado por aí que isso é obra de Deus como castigo. Não é uma obra de Deus, né? Como eu disse aqui, nós temos que enxergar exatamente esse Deus oculto que está nos impulsionando para enxergarmos essas situações todas que nós vivemos com a globalização e outros temas que parece que vão ser tratados daqui para frente. Agora nós recebemos uma quantidade grande de perguntas. Mais uma vez agradecemos a participação de todos vocês com as perguntas, com as elaborações, muito pertinentes, por sinal. Eu quero, então, retomar as perguntas. Aqui não dá. A Doris. Ela pergunta quem seremos após a quarentena do Covid-19. Como a ira passa a transformar a realidade, mesmo nessa quarentena, podendo ajudar os demais irmãos? Acho que a pergunta que norteia é essa: quem seremos após essa quarentena, após essa modificação de vivência do Covid-19? Olha, eu não sou pessimista, mas eu sou muito realista. Quem já fez um percurso na sua vida, enxergando o seu próprio limite e suas possibilidades humanas, ele já está convertido. Quem negou isso a vida inteira e engoliu tiranias para ser modelo de vida, eu não acredito que a situação de medo e de pavor e de perda que nós vamos e estamos vivendo vai converter essas pessoas. Basta algum momento aí de abundância que essas pessoas vão continuar simbiotizados em tiranias, narcisicamente e sentindo o mais completo possível. Por quê? Porque é muito difícil a gente viver essa castração. O que significa a castração? Que eu não posso tudo. Tanto na questão ecológica, ambiental, como na questão dos bens, de viagens esotéricas aí que a gente muitas vezes faz, gastando o que tem e o que não tem, os cartões de crédito, os consumismos, etc. Quer dizer, isso tudo é um engodo, é um fetiche, é um bezerro de ouro, como dizia Moisés, que nós buscamos para tamponar esse buraco que a gente não quer ver dentro de cada um e dentro dos grupos humanos. Então, não é para ser pessimista, é para ser realista. Quem viveu sempre tamponando esse lado humano, eu não acredito que ele vai ser tocado e vai mudar. Aliás, é muito evangélico isso, né? Quando Jesus foi abordado por um jovem rico e ele colocou qual era o projeto dele, o rico olhou para baixo, entristeceu e falou: isso aí não é para mim, não. Né? Então, eu não tenho essa ilusão maníaca que a humanidade vai se converter. Pode ser
que mais alguns vão perceber que essas minorias que lutam durante muitos e muitos anos e séculos realmente estavam apontando alguma coisa interessante para a vida. Algumas pessoas vão perceber isso. Porque antes ironizavam, criticavam, defamavam, desprezavam todas as minorias com as suas propostas e bandeiras. Hoje, provavelmente, nessa ferida narcísica da vaidade, dos bens, etc., né, dessas perdas, lá no fundinho podem estar dando razão, né, a essas grandes bandeiras. Mas, provavelmente, daqui a pouco vão optar exatamente por uma vida maníaca, eufórica, narcísica, do fetiche. Muito interessante. É uma discussão que a gente pode estender para mais à frente, né? De tanto conteúdo que ela nos apresenta. Eu queria trazer a pergunta do Fabrício e da Doris, que eles perguntam no âmbito de igreja. Como pode, à luz de Francisco Papa e um Francisco Santo, ser ajudado, nos ajudar, esses dois Franciscos, a superar esse momento de mudança de paradigma? Acho interessante até trazer essa palavra mudança de paradigma, porque imagino que após essa quarentena a gente vai entrar num novo tempo. Então, essa é a pergunta. Como que os dois Franciscos, o Papa e o Santo, podem nos ajudar a superar esse momento de mudança de paradigma? É uma surpresa para todos nós, né? A reedição de Francisco de Assis através do Papa Francisco. Inclusive, eu assisti uma entrevista porque eu ouvi dizer que ele teria dito. Agora eu ouvi essa entrevista a uma jornalista mexicana que ele disse que ele estava do lado de Dom Cláudio Runs, brasileiro, no conclave, e que o Dom Cláudio pegou no braço dele e disse: não esqueça dos pobres. E foi aí que ele teve uma inspiração de colocar pela primeira vez o nome de um Papa Francisco. Então, são novos modelos, né? Que eu acabei de dizer que há muitos anos que grupos, pessoas tentam acordar a humanidade. Não precisa de pandemia para acordar. Tem muitos e muitos acontecimentos históricos que sempre pontuam esse lado da castração, ou seja, da humanidade que está dentro de nós. E o Papa Francisco ele tem feito isso, né, através de exemplos, e não um tanto de discurso, onde ele mora, com quem ele convive, as propostas, inclusive a nova economia, né, que infelizmente não aconteceu agora em abril, mas vai provavelmente acontecer em outubro, novembro, né, onde ele convoca um número de jovens para repensar uma nova ordem econômica. E nada melhor do que isso neste momento, né? Antes parecia uma abstração, né? Um delírio de um velho de 84 anos, e agora se transformou exatamente numa urgência, né? Ou o mundo, ou os governantes, ou todos nós realmente vamos repensar uma nova ordem econômica, ou nós estamos caminhando para a morte, né? Para a cólera, essa autodestruição vingativa de um grupo sobre a maioria.
A gente está chegando às 18h16, estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu quero, então, trazer presente a pergunta, várias perguntas foram relacionadas ao nosso atual presidente, o Bolsonaro. Então, eu peço desculpas porque eu não consegui acompanhar os nomes, porque estão muito pequenos e não deu para eu anotar. Mas vários participantes conosco trazem perguntas a respeito do Bolsonaro. Inclusive, a pergunta que mais vem a calhar é: as pessoas que apoiam o Bolsonaro apoiam a sua forma de ser? É uma comunhão de pensamento, é uma comunhão de ser? O Bolsonaro realmente é esse espelho dessa sociedade que o apoia? E também ele é um projeto articulado ou uma patologia que se impôs? Então, são essas algumas perguntas. Como agir diante do Bolsonaro, se nós o levamos a renunciar ou se o apoiamos? Enfim, essas perguntas, enfim, do nosso presidente, para que nós possamos também ter uma visão de nós a partir dessa tirania que está sendo imposta por nós. Ele foi eleito, né? Ele foi desejado. Isso a gente não pode negar. Tem uma parcela significativa que tem esses traços aqui e que se espelha, né? Nada melhor do que o macho, a completude que ele representa, o falo, o poder, né? Tudo isso mexe profundamente no psiquismo. Quando a gente vota, tem uma palavra, eu não sei alemão, eu decorei, que diz o seguinte: voto é Wunsch, é desejar. Então, quando você vota, você identifica, está ali uma relação especular. E essa relação especular, eu tentei colocar para vocês, ela é muito interessante, porque ela é uma recusa da castração. Ela é profundamente narcísica, ela é profundamente que dá uma completude interna para o sujeito. Todos nós queremos isso. E é interessante porque não é ele, né? o Jair. Existe uma produção hoje do mercado, existe hoje uma produção da mídia, né? Que assessora, que vai mexendo nesse imaginário, nesses afetos, né? E que toca desde o humilde camponês até o sujeito de classe média, até o sujeito de classe alta. Esse personagem, ele é muito sutil no sentido do erótico. Ele não passa tanto pela cognição. Por isso que é difícil arrancá-lo, porque ele tem raízes eróticas, ele tem raízes do afeto, ele tem raízes imaginárias muito fortes dentro que nós carregamos. É até interessante a gente perceber como é que se produz isso, né? E como é que isso é alimentado hoje pela mídia, pelos fake news, e pelos WhatsApps, pelos todos esses meios cibernéticos. É fantástico isso, né? É uma coisa, vamos dizer assim, desafiadora para a gente compreender. Agora, isso é antigo, né? Eu me lembro aqui de duas situações importantes. Moisés, quando ele foi ao Monte Sinai conversar com Deus e receber as tábuas da lei, quando ele chegou lá embaixo,
essa distância do desamparo, eu não sei quantos dias que ele ficou lá, mas foi um período em que baixou no meio do povo uma angústia muito grande, uma falta, uma incompletude. E aí o povo começou a ficar completamente perturbado diante dessa falta, né? E correram atrás de um líder, o Arão, que era o amigo de Moisés. E Arão acabou organizando, junto com o povo, um grande movimento social, vamos dizer assim, de fetiche. Todo mundo começou a arrancar seus brincos, seus colares de ouro. Eles fundiram e fizeram um bezerro. E começaram a adorar esse bezerro. Quando Moisés chegou, ele ficou perplexo. Ele ficou impressionado como que, em um momento pequeno do vazio, da angústia, foi suficiente para que aquela organização, aquele povo construísse um objeto fetiche para adorar. Então, diante de uma parcela da humanidade que recusa profundamente se enxergar e de encarar a sua própria angústia, nada melhor do que um bezerro tirano, miliciano, para que a gente identifique e adore. Isso é antigo na humanidade. Um outro episódio é daquele livro de um francês, que o único livro que ele escreveu foi esse, O Tratado da Servidão Voluntária, do Lavoisier. E ali ele mostra que até os bichos, instintivamente, diante dos colonizadores que visitavam a África para arrancar o marfim, eles perceberam esses bichos, um uniforme verde-oliva desses colonizadores, e se lançavam nas árvores para arrebentar ali o marfim, deixá-lo, mas não queria vender a sua liberdade. E aí ele termina o livro, que vale a pena, é um livro muito fininho, vale a pena ler. Ele diz: como é que pode o ser humano ser tão servil voluntariamente ao seu tirano? William, queremos agradecer imensamente pela fala, por essa preciosa explanação. Creio que trouxe muita reflexão a todos, a gente percebe pelo índice de perguntas que apareceu. E já adianto a cada um de vocês que fizeram as perguntas, e essas perguntas não foram contempladas. A nossa próxima videoconferência, pensando justamente que esse assunto tem muito a que se falar, nós ainda vamos abordar essa temática, a fim também de contemplar essas perguntas e contemplar uma outra dimensão dessa questão psicanalítica em qual vivemos. Então, essa próxima videoconferência vai acontecer no dia 29 de abril, às 17 horas, em organização do Sinfrajup, e em continuidade e aprofundamento da abordagem psicanalítica da conjuntura que vivemos. A nossa próxima videoconferência será um diálogo com William Castilho e com Moema Miranda, à luz da questão socioambiental. Moema Miranda é antropóloga pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, UFRJ, assessora da Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB, compõe a executiva do Sinfrajup. Ela vai buscar também integrar que formas levantadas na videoconferência de hoje, e quem já está inscrito nas videoconferências do Sinfrajup irá receber na véspera o link, para lembrar da forma como aconteceu dessa vez. Mais uma vez, lembro que o nosso próximo encontro está marcado para o dia 29 de abril, às 17 horas, passando essa quarta na outra. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço a explanação do William
E a gente se encontra no dia 29 de abril, às 17 horas. Até lá, boa tarde a todos e paz e bem. Boa tarde, boa noite agora. Muito obrigado.